Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos a nossa meditação quaresmal sobre a vida de Santo Antão. Antão se foi para alguns sepulcros muito distantes da aldeia e pediu a um de seus amigos que lhe trouxesse pão ao longo de intervalos. Entrou num daqueles sepulcros, fechou a porta atrás de si e ali permaneceu sozinho. Jejuns, austeridades, noites sem sono. Antão se entrega nesse túmulo a uma ascese muito rigorosa. Quando vivia com um ancião, suas vigílias já eram tais que frequentemente ele passava a noite inteira sem fechar os olhos, para que percebamos o quanto Santo Antão iniciou esse caminho ascético com muita seriedade. Só comia uma vez ao dia, depois que o sol se havia posto, ou de 2 em 2 dias, e tinha como todo alimento pão e sal, e como bebida água. Quando queria repousar um pouco, tinha como leito uma esteira de junco e um cilício, mas no mais das vezes deitava-se sobre a terra nua mesmo. Na escuridão do sepulcro, ele acrescentará uma forma mais terrível ainda que atinge um homem em sua natureza: a privação de todo contato com outra pessoa. Esses sepulcros que Santo Antão buscava ali ficar, para que nós entendamos bem, né? Nos tempos antigos, como no Egito, era comum sepultar dentro de locais em que se podia entrar, né? Onde haviam portas, e ali dentro se podia fazer as suas preces aos mortos. Então era tipo uma pequena casa, não? E ali, junto com aqueles mortos, e muito provável que Antão buscava o túmulo dos cristãos, né, mais memoráveis até mesmo, e ali dentro ficava em oração, em união íntima com o Senhor. Queridos irmãos, nesse período da Quaresma é necessário que nós também nos dirijamos ao mistério da morte, né? Santo Antão, há 2 razões pelo qual escolhe os sepulcros. Uma é o fato de querer ficar sozinho, né? Então é muito provável que as pessoas não vão ficar frequentando com tanta assiduidade os cemitérios. E Antão fica ali, pois sabe que não será perturbado em oração a Deus. Mas também se propunha este asceta a meditação da morte. O fato de buscar o túmulo para rezar era com a finalidade de pensar o quão pouco era a vida, né? Ao pó iremos voltar na quarta-feira de cinzas, quando abrimos a Quaresma, com aquelas cinzas colocadas em nossas cabeças. Os sacerdotes assim proferiram sobre nós esta palavra, né? Que ao pó haveremos de voltar. Então, esta meditação era muito cara para Antão, que havia largado todas as coisas, o mundo, tudo já era pó para ele. Um homem pobre, como percebemos, comia uma vez ao dia e o único alimento que tinha era o pão e água. O pão e a água, não? Mostrando-nos a importância da penitência no paladar. Como Jesus contou aquela parábola, né, dos evangelhos, do rico epulão, né, que comia, fartava-se em sua mesa, enquanto o pobre
mendigava, suplicava algo que caísse da sua mesa. Infelizmente, a gula cegava o rico Epulão, que, cegado pelos prazeres, era incapaz de enxergar a miséria daquele que morria de fome ao seu lado. Assim, o vício da gula faz também conosco, não? As nossas mesas fartas, felizes, as nossas conversas, as nossas gargalhadas, é sinal de nossa felicidade terrena. Mas esta felicidade deve começar a despontar para a eternidade, né? Deve ser uma felicidade sobrenatural. Por isto, é lícito que comamos, que chamemos os amigos para estar conosco em torno à mesa, mas nunca esqueçamos-nos dos pobres, daqueles que passam necessidade. São Pedro exortou a São Paulo, depois de sua conversão, que nunca esquecesse dos pobres. E Paulo atesta dizendo que tem observado isto com muito apreço. Então, queridos, é necessário perceber a brevidade da vida. A brevidade da vida, não? E quando nós nos alimentamos, por exemplo, né, comemos, como diz São Gregório Magno, que a comida é como um remédio para a enfermidade do nosso corpo. A fome é como um estado de enfermidade, de fraqueza. Então a comida, ela deve funcionar como um remédio. E se ela funciona como um remédio, nós tomamos a comida para curar a enfermidade física, a fraqueza. E não para encher os nossos estômagos, né? Não saciar-nos completamente, né? A penitência vem um pouco nos lembrar disto, né? Que devemos ter a virtude da temperança, não? A temperança começa nos olhos, né? Começa nos olhos. Nos perdemos pelo olhar, né? Em todos os prazeres assim o é. Por isso que devemos olhar um bom prato de comida, a nossa vontade, né, se move, a nossa boca saliva diante do bom prato, mas também quando chega um prato de jiló, talvez para alguns, né, legumes, olhamos e a vontade não se move com muita veemência, não? Então é preciso que busquemos também acostumar os nossos paladares com comidas mais austeras, né? Aquelas que a nossa língua será um pouco que indiferente pela ausência da intensidade dos sabores, né? E aí lembremos-nos do exemplo desses santos ascetas. Santo Antão, que comia uma vez ao dia, né? Ninguém está autorizado a fazer isto, viu, meus irmãos? Porque faremos mal à saúde. Esses homens estavam certos que a graça de Deus, de uma forma extraordinária, os sustentava, né? Então não é lícito que nós atentemos contra a nossa saúde. Temos de ter muito cuidado com as penitências, discernimento e humildade. Mas sem deixar de sermos austeros, né? Podemos sim castigar o nosso paladar, né? Principalmente na quaresma. Viver daquelas coisas que sejam mais áridas, né? Perseverar nelas e pedir a Deus essa austeridade dos santos, né? Pois certo que acostumados, tal como os pagãos assim o fazem, se cercam das mesas, comem como se a vida fosse isto. Devemos lembrar-nos que Santo Antão escolheu o sepulcro para estar na presença de Deus, meditar na morte. Lembremos-nos da nossa morte, em que esse corpo será deteriorado,
onde será incapaz de sentir prazer quando for comido pelos vermes. Então, usemos a racionalidade. Não permitamos que a nossa animalidade aniquile a vida espiritual ou a comprometa. Muitos pecados de impureza, mais tarde lembrará Santo Antão, são frutos da gula, da forma intemperada de relacionar-se com os alimentos. Dirá o próprio santo: aqueles que não conseguem resistir ao prazer do paladar, tão menos conseguirão resistir aos apetites do sexo mais intenso, né? É um instinto da natureza mais forte ainda do que o do paladar. Então, por isto, à medida de treinarmos para esta guerra contra a nossa própria carne, é abraçar a ascese, a penitência no que diz respeito à comida. Aqui eu quero fazer menção sobre os pastorinhos de Fátima, lembrando da pequena Jacinta, com seus 7 anos de idade. Claramente que a Jacinta havia uma motivação bem forte para abraçar os sacrifícios, que havia sido a experiência de ter ido ao próprio inferno, sendo conduzida por Nossa Senhora. E percebeu os tormentos que as almas lá passavam, né? Como carvões incandescentes, segundo a palavra de Irmã Lúcia, as almas eram consumidas pelas chamas. Essas imagens fortíssimas ficaram impressas no imaginário de Jacinta, onde isso motivou a pequenina passar por grandes penitências e sacrifícios pelas almas que se perdiam no fogo do inferno. Ela, em dias quentes de sol, eles tinham um tipo de garrafa aonde levavam água, porque apacentavam as ovelhas em lugares distantes de casa, e eles derramavam a água para as ovelhas beberem e comiam ainda por cima frutas verdes, né, amargas. Nós sabemos que o amargo, né, é difícil de sair dos lábios quando tomamos uma bebida amarga, não é assim? Eu particularmente tenho alguma dificuldade com coisas amargas, né? Como quando me oferecem chocolate amargo, por exemplo, não gosto, né? Porque também meu estômago é um pouco sensível a essas coisas mais amargas, e na hora que nós a tomamos, né, a nossa língua parece que aquilo entranha, né, no nosso paladar. E depois a gente come outra coisa e aquilo parece nos impedir de sentir o gosto da outra coisa que comemos, não? Mas imaginemos essas crianças, né? Que sede não sentiu ainda mais, mas elas logo se refrescavam quando pensavam no que viram no tormento do inferno, não? Seremos capazes de avançar nas nossas penitências à medida que avançarmos na meditação. É preciso impor ao nosso imaginário estas imagens dadas por Jesus no Evangelho acerca da condenação eterna, as almas que deverão pagar no purgatório pelos atos que fizeram em vida, ou também a riqueza espiritual na leitura dos santos, as experiências místicas, as visões. Isto tudo pode vir nos acompanhar na Quaresma a fim de atenuar os nossos sofrimentos, né? De percebermos que isso não é nada em relação às almas que nesta hora estão coitadas, pobres almas, padecendo nas chamas do purgatório. Então percebemos que esse sofrimento é uma palha ao lado dos sofrimentos das almas do purgatório,
ou talvez uma fagulha em relação às almas do inferno, que não têm mais esperança de serem livres do tormento eterno ao qual foram submetidas. Então, meus irmãos, se para os pastorinhos, como para Santo Antão, era mais fácil perseverar na ascese, porque mesmo para Santo Antão a ascese dependia profundamente da fé e da meditação, né? Isso é bom lembrar. Para que ele perseverasse no pão e água, né, uma vez ao dia que fazia, era necessário meditar acerca da morte. E quando falamos da morte, não falamos apenas dos ossos apodrecidos em um sepulcro. Nós estamos falando acerca do paraíso, o deleite que aqueles que sofreram em vida terão após a morte, e do tormento daqueles que deleitaram durante a vida sem se preocupar com os sofrimentos da eternidade. Era isto que fazia Santo Antão, e desta maneira Nossa Senhora iniciou os pastorinhos, as pobres, simples crianças, motivando o imaginário daquelas crianças com visões sobrenaturais, em que elas se uniam, né, espiritualmente pelos sofrimentos da igreja, pelo papado, né, pelos ultrajes da Santíssima Eucaristia, ou como a visão que tiveram do próprio inferno, né? Então é necessário, isso é necessário para que nós venhamos a fazer penitência e percebermos a utilidade da penitência para a liberdade do espírito, né? Nós sabemos que o nosso cérebro funciona de uma maneira quase que automática, fugindo da dor e abraçando o prazer. É assim que toda vida animal opera. Por isso a penitência vai nos ajudar a fazer o movimento oposto, né? Abraçar a dor e fugir do prazer, que neste hábito ascético concederá aos nossos corações maior liberdade, né? À medida que nós optamos pelo sofrimento, livramos os nossos corações da dependência das coisas que tangem a vida física. É bem certo que os animais não têm liberdade, não são livres, são escravizados pelos instintos da sua própria natureza, governados pelos mesmos, ao ponto que são até ferozes para cumprir esses instintos, a fome, o sexo, não? No nosso caso temos a inteligência, porém esta fica comprometida quando os vícios estão por demais arraigados, ou seja, quando permitimos que o nosso cérebro, tal como o cérebro dos animais, são governados indiscriminadamente pelas paixões. O imaginário é dominado pelo passional. E no caso da inteligência, ela tem a função de elevar o imaginário à contemplação, a descobrir um deleite mais profundo do que o da carne, ou seja, o deleite de gozar da contemplação de Deus, da verdade, de amar a este que se apresenta a nós na revelação. Então, pela meditação, nós vamos descobrir um outro tipo de felicidade, que não é o mesmo tipo de felicidade que experimentamos nos banquetes, nas boas companhias, nas amizades. É uma felicidade muito mais profunda, em que se experimenta de uma forma intelectual, né? Quando nós contemplamos estas verdades divinas, né? Submetemos o nosso imaginário com a humanidade de Cristo e a dos santos e santas da Igreja. E assim vamos descobrindo uma razão cada vez mais profunda de dominar esta natureza sensível, que depois do pecado original, a cisão entre o espírito e a carne
fez com que ambas tivessem desejos opostos. E a carne nos leva para longe do espírito, não? E é preciso que a vida do espírito, a vida espiritual, possa submeter de tal maneira a nossa carne como Deus submete a criação, governá-la na sua providência. E a nossa inteligência sendo governada pela fé, vamos prover ao nosso corpo o pão de cada dia na temperança, não? E assim a meditação da morte muito nos ajudará a buscar a temperança de viver, a temperança na comida durante esses dias, e não vamos esconder, né? É um castigo que nós estamos dando ao nosso próprio corpo, né? Isso aqui, a penitência, ela de fato é um castigo que nós livremente aplacamos sobre nós mesmos. E nas Escrituras, isso nos é ensinado desde o Antigo Testamento, em que as penitências, quando nós abraçamos castigos que nós mesmos elegemos, isto fazia afastar de nós os castigos, talvez que pela bondade de Deus estariam reservados a nós, né? Então, um pai amoroso, bondoso, às vezes castiga os filhos para que não perseverem no mal, né? Então, mas quando o filho humildemente busca castigar-se, né? Ou seja, o filho que não passou nas provas e vê, poxa, eu não passei nas provas, eu vou rezar o dobro, né? Eu vou estudar o dobro, perdão. E passa a madrugada, acorda mais cedo, o pai vê a abnegação do filho, então não há o porquê castigá-lo, né? E que seria o castigo? Talvez tirar a internet, proibir que ele saia de casa, né? E Deus, da mesma forma, tem meios, por sua providência, de prover sofrimentos, permitir, a fim de que nós possamos desapegar o nosso coração de realidades da vida que nos dominam de tal maneira ao ponto de comprometer a nossa racionalidade. E quando a racionalidade fica comprometida, as consequências sociais começam a aparecer, né? Os danos que nós fazemos ao próximo, a nós mesmos, e Deus quer nos ajudar a buscar a felicidade, né? Nesta vida e na outra, né? Então a penitência atenua, né? Esses castigos que talvez nós mereceríamos passar, né? Também no purgatório, né? A penitência também tem esta finalidade, de arrancar as nódoas, as manchas que o pecado imprimiu em nossas almas. Porque algo que Santo Antão, os padres do deserto sabiam bem, era que o valor do sacrifício é justamente a operação da graça que acontece em nossas almas, a graça santificante, né? Então, a graça santificante, quando nós assumimos pequenos sacrifícios corporais, a graça santificante torna esses atos humanos, né, um valor salvífico divino, né? A graça nos une ao mistério do sofrimento de Jesus. Então esse sofrimento ele é redentor, né? Então essas penitências, elas de fato redimem a alma por causa da graça, né? Se não estivéssemos em estado de graça, de nada valeriam. Mas pelo fato de estarmos em graça, essas penitências, essas asceses se convertem nos sofrimentos de Jesus Cristo. E os sofrimentos de Cristo, de fato, apagam os pecados, né? Então por isso a penitência tem um valor muito grande na nossa vida espiritual, pois todo batizado ele é um sacerdote espiritualmente, né? Lembrando daquelas características do batismo, né, que herdamos de Cristo: profeta, sacerdote e rei, né? Assim herdamos pelo batismo, não? O sacerdócio dos fiéis, né, se exerce espiritualmente desta forma, oferecendo a Deus sacrifícios, né? Tal como o sacerdote no altar oferece a vítima divina, né, pela graça e pela fé. Quando nós oferecemos as nossas penitências, essas são como que outras hostes,
ofertadas a Deus, né? E o Pai acolhe esses sofrimentos como recebeu o sofrimento de Jesus, nosso Senhor, né? Então, meditemos. A meditação vai nos ajudar a nos unir aos sofrimentos de Cristo, né? Vamos ter um olhar sobrenatural acerca desta privação física que nos propusemos no período da Quaresma, tal como os padres Santo Antão assim nos ensina. Recolhemos-nos nos sepulcros, né, como Santo Antão. O que isso significa? Unamo-nos aos mortos. Meditemos naqueles que já se foram, das nossas famílias, que talvez estejam precisando de nossas orações no purgatório. A esmola. Quantas almas no purgatório estão precisando das nossas esmolas? A oração. Estão privadas de Deus. Quanto podemos ajudá-las com as nossas orações, estarem mais perto do céu. Lembremos-nos, meus irmãos, e também dos santos, obviamente, né? Aqueles que gozam da visão de Deus, aqueles que já morreram, mas são plenamente felizes. E vai nos animar esta meditação no céu, também a querer a morte, abraçar a morte com leveza, não ficarmos desesperados diante desse encontro e provocando a nossa vontade à santidade, obviamente, né? Pois se não vivemos a santidade, a morte de fato sempre será um tormento. Ficaremos desesperados, não sabemos o que poderá acontecer conosco, não, pela fragilidade da nossa fé. Supliquemos a Deus nesta Quaresma que Ele faça aumentar a nossa fé, nos santifique, nos purifique, a fim de que já o nosso purgatório seja antecipado aqui nesta vida. Isso é pura graça, é pura misericórdia de Deus se Ele o fizer. Que Deus nos ajude.